Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, paz e bem. Me chamo Antônio Elton, sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus, e hoje, quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, estamos na segunda semana do tempo pascal, e hoje eu tenho a graça e a alegria de poder partilhar com os irmãos o Evangelho, a liturgia de hoje. E queria pedir a Deus que possa nos abençoar, que Ele nos dê a graça de não apenas entender, mas também, com sua força, com seu auxílio, colocar em prática aquilo que Ele vai suscitar em nosso coração. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Evangelho de hoje, meus irmãos, é de São João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Quem está acompanhando a liturgia, as leituras desde segunda-feira, vai perceber que esse evangelho faz parte, é a continuação do evangelho de ontem, que por sua vez é a continuação do evangelho de segunda-feira. Então, esse evangelho, tem como atores principais aqui Jesus e Nicodemos. Esse evangelho é tirado de uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E quem é Nicodemos, meus irmãos? Nicodemos é um fariseu. São João diz-nos que é um fariseu, mas que é um fariseu não como os outros, um fariseu que é interessado por querer conhecer Jesus. Ele faz parte de um grupo, dentro do farisaísmo que quer entender qual que é a proposta de Jesus. Então, de vez em quando, eles se encontram aí. E quase todo o capítulo 3 de São João, retrata esse encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos é uma pessoa muito importante naquela época, tão importante que ele é citado como provavelmente um dos juízes do Sinédrio, ou seja, que representava a fé judaica. E Nicodemos também aparece, lá no capítulo 7, quando ele, como diz assim, ele defende Jesus perante então os outros fariseus. E vai aparecer também, meus irmãos, aparece também quando Jesus é morto, condenado e é descido da cruz. É Nicodemos quem recolhe o corpo de Jesus e vai colocar no túmulo que ele mesmo tinha comprado. Então, isso aqui, para a gente entender bem esse evangelho de hoje, Nicodemos. Para entendermos melhor também, é interessante dizermos que esse encontro entre Jesus e Nicodemos, ele acontece à noite. Isso pode significar três coisas. Primeiro, que ele não queria ser visto por Jesus, porque se ele fosse visto com Jesus, ele teria que se explicar e poderia perder a sua posição, na fé farisaica. Ou também pode ter a ver com o hábito que os fariseus tinham de estudar à noite. Mas também uma terceira opção, que é a que mais se crê,
Significa que, nesse momento, Nicodemos ainda está às escuras. Ou seja, ele ainda não foi iluminado por Jesus. E é bem possível que Nicodemos fizesse parte de um grupo, né, como eu falei agora há pouco, dentro do judaísmo, que se interessava por Jesus e queria compreendê-lo, né? Meus irmãos, no capítulo 3, então, nós temos três momentos importantíssimos que eu preciso citar aqui para que nós chegamos no Evangelho de hoje. Primeiro, no versículo de 1 a 3, Nicodemos vai reconhecer que né, Jesus faz obras grandes, que Jesus tem poder, mas fica por aí. E Jesus diz que apenas acreditar que Ele é poderoso, que Ele tem poder, que Ele faz milagre, isso não é o suficiente. Nicodemos tem que reconhecer Jesus como o enviado do Pai. Isso que Jesus quer que Nicodemos entenda lá nos primeiros 3 versículos do capítulo 3. No segundo momento, que é lá do versículo 4 até o 8, Jesus vai explicar a Nicodemos que para entender a proposta que ele traz, é preciso nascer de Deus. E explica que esse nascimento é o nascimento da água e do Espírito, ou seja, tem a ver com o batizado, tem a ver com o batismo, tem a ver com a unção do Espírito Santo. No terceiro momento, que é onde entra aqui o Evangelho de hoje, que é lá do versículo 9 ao 21, Jesus vai descrever a Nicodemos qual que é o projeto de salvação de Deus. Primeira coisa, meus irmãos, é uma iniciativa de Deus, é Deus quem toma a iniciativa de nos salvar, e a iniciativa que ele toma é enviar até nós o seu Filho, e o seu Filho, sendo obediente, vai entregar sua vida, né, até a morte e a morte de cruz. Vamos então entrar já no Evangelho de hoje, né? Estamos 7 minutos já, e vamos focar aqui no amor, na luz e também no julgamento ou na adesão que nós fazemos ou não do projeto de Deus. Meus irmãos, como saber se alguém crê, se alguém aderiu ou não o projeto de Deus? É só ver as obras da pessoa ou as nossas obras. Se as nossas obras contribuírem para o crescimento do reino, se elas agregarem positivamente na vida das pessoas, nós estamos realmente participando do projeto de Deus. Isso é muito bom. Isso prova também que estamos andando na luz, né? Estamos caminhando na luz, estamos caminhando com Jesus. Meus queridos, quando a gente aceita a proposta de Jesus e adere a Ele, né, a gente escolhe assim a vida definitiva. Mas quando preferimos continuar escravos, né, de esquemas de egoísmo e de autossuficiência, nós estamos rejeitando a proposta de Deus, ou seja, nós estamos excluindo ou auto-excluindo-nos da salvação. Importante, a salvação ou a condenação não são um prêmio ou um castigo que Deus dá à pessoa pelo seu bom ou mau comportamento, mas a salvação ou a condenação é o resultado da escolha de vida livre da pessoa face à oferta incondicional de salvação que Deus nos dá. Em qualquer caso, meus queridos, a oferta de salvação por parte de Deus nunca foi retirada. Continua ainda aberta e à espera da resposta da pessoa. A responsabilidade pela vida definitiva ou pela morte eterna não recai assim sobre Deus, mas sobre a própria pessoa, sobre mim, sobre você. Jesus é a luz do mundo, mas essa luz, meus irmãos, é tão forte, é tão penetrante e tão ofuscante que às vezes fugimos dela, para que ninguém veja a nossa sujeira, representada pela nossa inveja, o nosso egoísmo, a nossa ganância por mais riqueza, né, por status, muito mais do que precisamos. Então, ficar no escuro, no esconderijo, disfarçado, fugir da igreja, é a sugestão de Satanás para que não sejamos iluminados pela luz. Vamos encerrar então com o amor. Porque afinal, meus irmãos, no final, nós seremos julgados com amor, no amor e pelo amor. Com amor porque é Deus que nos ama e já provou isso enviando o seu Filho.
com amor porque ele sabe como que é a natureza humana, que é uma natureza caída, fraca, mas amada. E pelo amor, ou seja, quanto amamos ou quanto deixamos de amar. Seremos julgados pelo amor, por quanto amamos ou quanto deixamos de amar. Se andamos na luz ou não, se tivemos coragem de assumir a nossa fé ou não. Enfim, tenhamos como exemplo Nicodemos, que mesmo tendo um status aí, né, procurou conhecer Jesus, procurou entender Jesus, na hora certa não hesitou, né, em receber Jesus morto e colocar num túmulo. Ninguém sabe como termina, né, a vida de Nicodemos, mas a gente acredita que ele contribuiu de alguma maneira para que a fé cristã, a fé católica, pudesse se disseminar. Ou seja, no final das contas, Nicodemos deve ter aderido ao projeto de Deus e agora é a nossa vez. Vamos aderir, vamos pedir a Deus coragem, vamos pedir a Deus a sua luz, para que a sua luz, que é penetrante, que é ofuscante, né, possa iluminar a nossa vida de tal maneira que nós rejeitemos por completo a escuridão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.